Difícil adorar o Senhor quando estão tentando nos derrubar. Difícil adorar o Senhor quando fazem de tudo para que o projeto de Deus na sua vida não vá para frente. E nessa manhã eu quero pensar com você sobre isso, sobre poços entulhados. Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Gênesis capítulo 26, dois versos apenas, 14 e 15, que vai narrar um momento em que alguns inimigos do povo de Deus, eles entulharam os poços de Isaac, jogaram entulho dentro da bênção de Isaac. Gênesis 26, versos 14 e 15, estou lendo na versão NVI. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Repito, possuíam tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E estes, os filisteus, taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra, ou enchendo-os de entulho. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas, sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, muitas vezes depois da nossa conversão, nós passamos um período em que colhemos muitas bênçãos sem nenhum esforço, porque nós estamos colhendo aquilo que nossos pais espirituais fizeram. Oraram, trabalharam e ensinaram. Por exemplo, falando fisicamente, né? Nós que chegamos a menos de 30 anos aqui nessa igreja, nós já colhemos esse templo confortável, num lugar abençoado, né, nesse bairro, e um templo lindo e confortável. Mas quem veio lá atrás, né, passou por outros lugares, começando há 80 anos atrás, lá no Coqueiro Rural. Depois nós viemos aqui para a cidade, e aqui na cidade nós tivemos em alguns locais, né, entre eles ali hoje onde é a Marinho Esporte. Depois descemos lá para a descida do Sinal, lugares pequenos, lugares de difícil acomodação, até que chegamos aqui. Mas nós que já estamos aqui, eu digo porque eu estou aqui há 17 anos, alguns irmãos mais ou menos nesse período também, ou seja, quem chegou aqui de 30 anos para cá, já chegaram com essa bênção aqui, com esse lindo templo, com esse lindo, né, e suntuoso espaço. E assim eram os primeiros, e a Bíblia vai falar aqui que Deus também, né, e a Bíblia diz que Deus tem nos dado herança, nos tem feito herdeiros de sua bênção. Abraão, ele com muito trabalho, oração, com fé, com persistência, diz o texto que ele cavou poços. Nós estamos falando aqui de deserto. Havia deserto, eles estavam no deserto e Abraão, ele cavou poços. Isaac, filho de Abraão, ele desfrutava desses poços após o seu pai ter morrido. Então, esses poços eram a herança de Isaac. E diz a Bíblia que Isaac, ele prosperou andando debaixo da bênção do pai. Porém, chegou uma ocasião em que os filisteus, eles se encheram de inveja, e diz o texto que nós lemos que eles entupiram, que eles entulharam os poços com terra, e Isaac começou a ficar privado da água desses poços. Porque é assim que o inimigo faz. Porque muitas vezes os nossos inimigos espirituais fazem o que fizeram os filisteus aos poços deixados para Isaac. Eles também tentam entulhar
os nossos poços de bênção, os poços que já foram cavados, poços que já abertos, já liberados pelo Pai, já deixados pelo Pai, já agraciados pelo Pai, mas os nossos inimigos, eles tentam entulhar os nossos poços de bênçãos com impedimentos. Mas ouça, quando você perceber que o inimigo veio atrapalhar sua vida numa área cuja a maldição já tenha sido quebrada, reaja. O inimigo ele só está tentando ver se você está destruído, negligente. O texto mostra que Isaac reagiu, e sabe como ele fez isso? Se você olhar aí no verso 18, eu gostaria que você pudesse manter a Bíblia aberta, diz que Isaac, ele tornou a abrir novos poços. Não pense que por uma vez ter sido abençoado, você não encontrará resistência na sua vida. Não pense que porque Deus tem prosperado o seu comércio, sua roça, sua família, nossa igreja, que isso não vai ter um ataque do inferno. Quando a gente se levanta para tomar posse do que é nosso por direito, por herança, o inimigo ele tenta nos fazer recuar, desistindo daquele que nos pertence, porque ele é instigador. Mas Isaac, ele superou 3 níveis de luta a fim de tomar posse da sua herança. E eu quero, nesta manhã, tratar isso com você, porque eu e você, nós precisamos superar esses 3 níveis de luta a fim de tomar posse da bênção, da herança que Deus nos deixou. Então, o primeiro nível de superação que Isaac fez, conseguiu, e que eu quero estimular você e eu que possamos assim fazer. Primeiro, não se deixe intimidar. Primeira coisa, não se deixe intimidar. Esse é o primeiro desafio de Isaac, foi a conquista do poço chamado Ezeque. Olha aí para o verso 20. Ali a primeira conquista dele foi o poço chamado Ezeque, Ezeque significa luta. O nome daquele poço significa discussão. O nome daquele poço significa discórdia, desavença. Recebeu esse nome porque ali os pastores de Gerar, eles discutiram com os pastores de Ezeque, afirmando que a água era deles. E aí os pastores disseram, não, essa água é nossa. E os filisteus, não, a água é nossa. E começaram a fazer pressão para que Isaac deixasse aquele poço. Então, nesse primeiro nível, o inimigo, ele confia que muitos vão recuar diante da intimidação, diante de uma simples pressão ou resistência. Tem gente que tenta ganhar no grito. Tem gente que tenta ganhar na intimidação, na marra. E, infelizmente, isso é o que ocorre com grande parte de gente que a gente conhece. A bênção de Deus pertencente a nós crentes, disponíveis a nós, mas o inimigo, ele nos faz uma pressão para que a gente possa desistir dessas bênçãos. Ei, Deus tem lhe dado por herança um poço de água viva e o inimigo quer entulhar esses poços. Deus tem lhe dado o seu Espírito Santo. Jesus disse que do interior do servo de Deus haveria de jorrar águas vivas. Jesus falou lá em João 7,28, como diz as Escrituras Sagradas, rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Mas o inimigo logo vem e começa a fazer pressão e colocar os obstáculos, dizer para você, ei crente, esse poço aí de água viva não lhe pertence. Essa obra do Espírito Santo pertence aos crentes do primeiro século, pertenceu aos apóstolos, é eles que realizavam maravilhas, é eles que tinham unção, é eles que tinham os dons espirituais, era eles que tinham poder lá do alto para curar, era eles que podiam profetizar, mas agora o inimigo diz, esses poços de bênção não são seus, você precisa ser uma igreja fria, ei, não aceite isso. Quantos crentes têm deixado de buscar o fluir do Espírito Santo em suas vidas, porque o inimigo lhe tem dito em seus ouvidos, essa água não é para batista beber,
Essa água não é água dos tradicionais. Nós somos de uma tradição, não era assim, o nosso culto não era assim. Ei, a Bíblia fala de um gigante chamado Golias e de um rei chamado Saul, e conta a história de como Saul recuou diante da resistência de Golias, porque aceitou a intimidação do inimigo. Como é que você reage quando você é afrontado? Quando alguém tenta entulhar seus poços, quando alguém tenta te paralisar, quando alguém tenta roubar a sua herança, porque há um poço cavado por Deus que é herança sua. Desse poço jorra água viva, jorra alegria, jorra liberdade na presença de Deus, jorra avivamento, jorra dons espirituais, jorra visões, jorra ações, jorra cânticos novos, jorra palavras proféticas e palavras de sabedoria, jorra Espírito Santo de Deus. Mas de que obra do Espírito Santo de Deus você tem recuado e se deixado ser intimidado? Meu irmão, receba a palavra do Senhor, que Ele diz pelo profeta: todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados, todos que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, porque todos eles estarão desaparecidos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, e eu os seguro pela mão e lhe digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor Deus está com você. Irmãos, isso é palavra profética. É Deus dizendo para a gente: olha, eu farei que você seja uma máquina para debulhar trigo, que tem pontas de ferros novas, afiadas. Você passará sobre os montes e eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e você louvará a mim, o Deus de Israel. É Deus dizendo isso para você. Irmãos, tenha em mente que o Senhor nosso Deus é quem peleja por nós. Eu gosto muito de um hino, a gente cantou aqui muito tempo atrás, aquele "O inimigo pelejou", né? O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, mas eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Eu gosto demais desse hino, porque ele reflete a nossa vida. As lutas que o inimigo propõe para a gente, pelejando contra nós, mas é o Senhor quem luta por nós. E foi justamente isso que aconteceu no caso de Isaac. Ele resistiu e reconquistou o que estava aparentemente perdido. E como se faz para resistir o inimigo? Nós o resistiremos com a autoridade que nós temos em nome de Jesus. Irmãos, até um cachorro consegue reconhecer alguém que tem medo dele. Pode ser o menor cachorrinho, ele descobre que a pessoa tem medo dele. Ah, meu irmão, começa lá, tipo, pastor Davi, eu lembro disso. Pastor Davi não é muito dado a cachorro. E qualquer que seja o cachorro, quando olha para o pastor Davi, já rosna e late, porque ele reconhece essa intimidação que o pastor Davi sofrerá até mesmo de um pinche. Não precisa nem ser pitbull. Mas ainda nesse nível, entenda que se o inimigo não conseguir fazer você recuar do poço que Deus te deu, do poço onde jorra águas vivas, se o inimigo não conseguir fazer você recuar diante do poço por meio da intimidação, ele tentará atrair você e distrair você com intrigas. Está aí no verso 20. Porque é isso que acontece. Intrigazinha, fofoquinha, cada um puxando para o seu lado, briguinha,
Esse foi o caso entre os pastores de Gerá e os pastores de Isaac. Às vezes essas intrigas, elas estão dentro da nossa própria casa e outras vezes está dentro das igrejas, dentro dos ministérios. E alguns vão se levantar e vão dizer, olha, o que é isso? Onde é que já se viu? Antes não era assim. Muita gente se envolvendo nas intrigas, sem perceber que isso é uma ação do inferno, para fazer com que a gente perca o nosso foco de tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Por isso é importante a gente lutar contra os que realmente se levantam contra a gente. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra os poderes espirituais. Por isso, irmão, não recue diante das mentiras, não recue diante das pressões, não recue diante das picuinhas. Cansa. Irmãos, eu estou cansado. Vou ser sincero para você. Eu estou vivendo umas 2 semanas de muito cansaço emocional. Alexandre, talvez se eu fosse lhe procurar, você me daria diagnóstico de Burnier, porque eu me vi em alguns sintomas que você disse ali de cansaço. Não é fácil. Você cava o poço, vem, entulham. Você cava o poço, enterram. Você cava o poço, jogam mais terra. Agora, cansaço não é desistência. Eu estou cansado, mas eu não desisti, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Há uma segunda coisa que eu aprendo, há um segundo nível, que é a inimizade contra Deus, que a gente tem que superar. Superar a inimizade contra Deus. O segundo poço cavado aí, se você olhar aí no versículo 21, vai dar o nome de Sitna. Esse nome Sitna significa inimizade, significa ódio, significa obstáculo. Essa palavra tem a mesma raiz da qual deriva a palavra Satanás, porque Satanás, diabo, significa acusador, significa opositor, significa aquele que se opõe. Então, você pode ter diabos na sua vida, não no sentido espiritual, mas no sentido de oposição. Gente que se opõe a você. Isso significa que nesse segundo nível, a luta pode parecer mais violenta, mas o Senhor não envia ninguém antes de se capacitar. Esse poço aqui de Sitna também faz parte da herança de Isaac. Seu pai Abraão o havia cavado esse poço, e aquelas águas então também eram suas, também eram de Isaac. Amados, Deus, o nosso Pai, Ele é muitíssimo rico, e Ele tem aberto para nós outros poços, e nesses poços, Deus tem nos dado dos seus recursos. Deus tem nos dado talentos, Deus tem nos dado habilidades, Deus tem nos dado dons. Aqueles que nós não temos aqui na igreja, Deus tem trago pessoas com esses dons para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça, para que a igreja experimente mais de Deus. Mas a semelhança do poço que Isaac encontrou, esse pode também estar tapado pelos entulhos, pela terra dos filisteus, por causa de intriga, de inimizade. O verso 15 diz que os filisteus haviam entupido com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado. E tem hora que eu me encontro perguntando para Deus, sabe? Senhor, onde estão os nossos dons espirituais? Onde estão os talentos? Onde estão as habilidades dos irmãos para a obra social, para a obra de evangelização, para a obra missionária? Então pode ser que todas essas boas coisas de Deus, os talentos, as habilidades, os dons espirituais, estejam hoje na sua vida, na vida da nossa igreja, do jeito que estavam naquela época, lá nos poços de Isaac, escondidos debaixo de uma camada de entulho.
debaixo de uma camada de terra. Ei, ainda que na sua vida esteja cheio de terra, porque alguém entulhou isso, mas embaixo tem águas vivas do Senhor. Você não está seco. Você está momentaneamente tapado por uma ação do inimigo. Ainda que o inimigo tenha entulhado a igreja, ainda que o inimigo tenha tapado o poço para que o Espírito Santo não flua na vida desta igreja, ou ainda que o inimigo tenha jogado terra nos dons espirituais para que eles não apareçam, ainda que tenha entupido o poço para que não haja a manifestação da glória de Deus, esses entulhos dos inimigos, ao meu ver, eles são os seguintes: negligência. Muitas vezes nós permitimos essa frieza por negligência dos dons espirituais. A negligência no ensino da verdade é uma camada de entulho. Irmãos, temos gente muito boa sentada no banco da igreja. Temos gente muito boa que podia estar trabalhando nos ministérios, mas que estão sentados. Isso se chama negligência. Há uma outra camada de entulho que nós podemos chamar de feridas acumuladas. Há muitos crentes hábeis, capazes, mas que não estão produzindo frutos no reino de Deus porque possuem feridas com o pastor, feridas com os líderes da igreja, feridas com pessoas da igreja, feridas com outras igrejas, e essas feridas têm sido camadas de entulho, impedindo que esta água viva jorre. Talvez a falta de reconhecimento, a falta de oportunidade, o desamor, é entulho nos poços. Uma outra camada de entulho, nós podemos dizer que é a sujeira. Sujeira. Porque quando há pecado, não há unção, irmãos. Quando há pecado, não há unção. Quem comete pecado se enquadra como inimigo de Deus, diz Romanos 8:7. Diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. É óbvio, irmãos, que quando a gente pensa de maneira teológica, todos nós somos pecadores. Mas eu estou falando do pecador contumaz. Daquele que sabe que é pecado e aquele que tem prazer no pecado. Não estou dizendo daquele que está lutando contra o pecado, não. Eu sei que tem muita gente aqui, eu penso que a maioria de nós estamos aqui lutando contra um pecado que nós temos, que nos dói, que nos machuca, como disse o salmista, como se sentisse que seus ossos estivessem em migalhas. Eu não estou dizendo desse gente que sente arrependimento pelo pecado que tem, não. Eu estou dizendo daqueles que têm prazer no pecado, mas têm uma postura de santo. Pecado é um entulho que impede a manifestação da glória de Deus. Ou esse altar aqui é limpo, ou a gente não vai ver a glória de Deus. Ou a liderança se limpa, ou nós não veremos a glória de Deus. Ou a igreja se limpa, ou nós não veremos a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus está ansioso para retirar essas camadas que estão impedindo que as águas do poço sejam bênçãos para você mesmo e para a vida daqueles que se aproximam da sua vida. Isso sim é vida na vida. Por isso, meu irmão, permita que o Espírito Santo faça essa obra, mas seja colaborador dele, corresponda aos anseios dele. Então, nessa segunda etapa, o inimigo vai provocar inimizade para que você recue. Inimizade com os irmãos, inimizade com Deus. Mas por nada nesse mundo nós podemos abandonar a herança do Senhor. Não rejeite a unção do Espírito Santo. Unção é capacitação. Não menospreze o que Deus te dá. Se você resistir nas duas primeiras etapas, superando a intimidação e a inimizade contra Deus, esse desentulhar, o terceiro poço será um trabalho mais fácil. Porque agora o inimigo vai respeitar a sua autoridade. Ele sabe que você tem ousadia
e é conhecedor dos seus direitos. Por isso, a fim de tomar posse da sua herança, eleva para o terceiro e último nível. Eu quero finalizar aqui com esse terceiro e último nível, que é a consagração a Deus. Consagração. Irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa olhar para outras comunidades, olhar para outros ministérios e dizer assim, puxa, isso aqui a gente podia ter isso aqui. Quando eu olho para os nossos irmãos assembleianos, eu falo assim, puxa, que falta faz um culto de consagração na Igreja Batista. Que falta faz um culto de consagração na nossa igreja. Quando eu olho para o verso 22, olha aí para a sua Bíblia, a respeito do terceiro poço, esse poço é chamado de Reobote. Reobote significa alargamento, lugar espaçoso. Sabe por quê? Porque nesse terceiro nível, você recebe alívio total das suas cargas. Nesse nível, você recebe alargamento das suas fronteiras espirituais, alargamento das suas fronteiras materiais, alargamento das suas fronteiras emocionais, familiar, profissional, ministerial, um alargamento, alívio a 100%. No verso 22 está escrito, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ei, Deus tem alargamento para Pibaçu, meu irmão. Isso ocorre quando desentulhamos o terceiro poço. Quando desobstruímos a nossa consagração a Deus, então nós experimentamos um alargamento das nossas fronteiras espirituais, então o nosso lugar se torna espaçoso. Porque Deus honra aqueles que o honram. Esse é o nível em que o Senhor tem prazer em nós. Portanto, meu irmão, deixe o Espírito Santo trazer à luz o que estiver escondido debaixo das camadas da terra que o inimigo jogou no seu poço de consagração a Deus. Busque profundidade com o Senhor. Busque intimidade com o Senhor. Busque uma vida de relacionamento íntimo com Deus, profundo com Deus. Irmão, relacionamento, quando a Bíblia diz que, a Bíblia fala-se de conhecer Deus, a palavra conhecer é a mesma palavra, no hebraico, é a mesma palavra para ato sexual. Você sabe que o ato sexual é o momento de mais intimidade entre o casal. Talvez o que falta na gente é conhecer Deus nessa essência, de maneira totalmente íntima. Ao ponto da gente saber particularidades de Deus. Eu lembro quando, muitos anos atrás, um pastor foi assediado por uma jovem da igreja. E o pastor resistiu a essa jovem. Um dia esse pastor passou por uma cirurgia. E o pastor tinha um sinal de nascença nas nádegas. E essa jovem, ela era enfermeira. E ela fez parte ali da equipe no bloco cirúrgico. E quando o pastor deixou a cirurgia e meses depois, já estando na igreja, ela novamente investiu contra o pastor, assediando o pastor e ele resistindo. E ela então reúne a diretoria da igreja e diz que o pastor teve um caso com ela. Disse que ele se deitou com ela, teve relação sexual com ela. E para comprovar isso, ela diz, olha, para vocês terem certeza que eu estou falando a verdade, deixa eu contar uma intimidade. O pastor tem um sinal nas nádegas. Como é que eu saberia disso se eu não tivesse visto o pastor nu? E por causa desse detalhe tão íntimo, a diretoria resolveu, junto com a igreja, excluir o pastor.
E o pastor, mesmo dizendo que não era verdade, e a diretoria perguntou ao pastor, mas como é que o senhor tem esse sinal? Sim, eu tenho. Então, como é que ela sabe? Eu falei, não sei. Porque ninguém passou pela cabeça que tinha sido lá no hospital. Ninguém imaginou isso. 34 anos se passaram. O pastor já adoecido, morando numa chácara emprestada de um irmão, a esposa já tinha falecido, os filhos tinham abandonado o evangelho por causa do escândalo com o adultério do pai. Mais de 30 anos depois, essa que era jovem na época, agora mais madura, convertida, ela vai procurar o pastor e confessar para o pastor a mentira. Ela falou, pastor, eu vim aqui restituir o senhor. E o pastor falou, olha, eu sei, você sabe que foi mentira, isso para mim não muda nada, porque eu sempre soube que é mentira. Mas eu só tenho uma dúvida, a questão do sinal. E ela disse, olha, eu fui enfermeira, e contou a experiência. Só que o mal já estava feito. Um ministério de 30 anos já de ministério defasado, os filhos afastados do evangelho, mas aquela particularidade que parecia que só quem intimidade sabia, quem tem intimidade sabia, fez com que a igreja errasse. Irmãos, o que eu estou dizendo é que, às vezes, as pessoas que têm intimidade com a gente, que podia nos ajudar, que podia nos abençoar, que podia caminhar com a gente, às vezes por algum interesse, sabe lá qual, pessoal, não sei. Às vezes se permite serem aqueles que entulham poços. Hoje o Senhor te chama para você ser alguém que tem intimidade com Ele. E eu concluo dizendo que nós poderíamos dizer que esses 3 poços herdados por Isaac são 3 níveis de consagração ao Senhor. O primeiro poço, de Ezeque, intimidação, discussão, briga, é a conquista do corpo, da carne, que é inimiga do Espírito. Submeta ao Espírito Santo, ouça o Espírito Santo, não se permita ser envenenado ou ter o seu poço entulhado por qualquer que seja a discussão, a briga, a divergência. Estamos em um momento político e esse momento bem polarizado. Não destrua amizades, nem relacionamento com a sua família, nem com a sua igreja, e principalmente com Deus, por causa de nenhuma polarização, nenhuma. Irmãos, de verdade, são todos iguais. Todos. Porque são todos seres humanos, necessitados da graça do Senhor, necessitados da misericórdia do Senhor. E como igreja do Senhor, nós precisamos orar por todos. O poço de Sitna, inimizade, obstáculo, seria a conquista da alma para o Senhor. Muitas vezes, irmãos, a alma, aquilo que nós somos, é um obstáculo para o trabalho do Espírito Santo, o nosso eu. Às vezes achamos que o maior inimigo nosso é o diabo, né? Não é. A Bíblia diz que o maior inimigo do Márcio é o Márcio. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O maior inimigo seu é você. O maior obstáculo para a sua vida é você mesmo. É você que permite gente entulhar os seus poços. É você. Tem gente entulhando os seus poços porque você permite. E o poço Reobote, que fala de alargamento, de alívio,
um alargamento espiritual depois de uma consagração feita a nós, para Deus. Seja 100% consagrado a Deus, irmãos, e você terá 100% de Deus. Depois de Isaac ter consagrado, ou melhor, ter cavado esses 3 poços, olha para o verso 23, diz que ele subiu para Berseba, e que naquela noite o Senhor apareceu para ele. Reparem que ele subiu, que ele amadureceu. Isaac subiu um degrau de glória, mais um degrau de revelação. Ele subiu para Berseba, que quer dizer poço de juramento. Isaac, depois da escavação dos 3 poços, ele subiu ao nível espiritual de amadurecimento. Já conseguia não só escutar Deus, mas ter um discernimento espiritual, uma abertura de olhos para ver a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos deixar de ser berçários eclesiásticos e precisamos amadurecer. Nesse nível espiritual está escrito, olha para o verso 25. No verso 25 diz que Isaac aprofundou e intensificou o nível de adoração, pois no mesmo lugar em que o Senhor lhe apareceu, ele levantou agora um altar e armou ali a sua tenda, e ali adorou ao Senhor. Agora Isaac sabe que os segredos da palavra, que as riquezas material e espiritual estão todas na profundidade, estão todas no oculto, mas estão disponíveis para os persistentes, para aqueles que se dispõem a cavar, para aqueles que se dispõem a se descobrir o oculto, aqueles que estão dispostos a armarem a sua tenda junto ao trono para escutar do Espírito as coisas grandes e firmes. E o resultado disso, irmãos, é que Isaac gerou filhos espirituais. E gerou filhos com a mesma envergadura dele. Pessoas com perseverança. Pessoas com a mesma fome de profundidade de Deus que havia nele. Isso é o cumprir o propósito discipulado. Que gente mesquinha quando discipula, vai gerar discípulos mesquinhos. Gente mimimi, quando discipula, vai gerar discípulos mimimi. Crente que gosta de confusão, quando discipula, vai gerar outros crentes que gostam de confusão. Mas o verso 32 fala, e se você olhar aí para o verso 32, fala que os empregados de Isaac, no mesmo lugar em que tinham visto Isaac receber revelação e intimidade com o Senhor, ali eles cavaram um poço, e que nesse poço havia água, pelo que Isaac pôs o nome de Seba, quer dizer juramento. Sabe por que esse nome? Porque os empregados de Isaac viram que o Senhor, a quem Isaac servia, era realmente um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Ei, meu irmão, entenda hoje que não importa a quantidade de terra que os inimigos têm jogado sobre os seus poços de bênção, o Senhor ele pode restituir todas as bênçãos enterradas e ainda te fazer mais abençoado do que era antes. Mas talvez o que você precise é superar a intimidação do inimigo. É parar de recuar, quer cavar poços, quer ver água jorrar, quer ver o mover de Deus na sua vida, quer ver o mover de Deus na igreja, mas quando o inimigo faz uma pressão, você recua, aí você não consegue ver essas coisas. Talvez você precise superar aquilo que constituiu inimizade contra Deus na sua vida e contra o irmão. Você é capaz. Você tem dons da parte de Deus, você tem habilidades, você tem talentos, mas há feridas abertas. Enquanto essas feridas não forem tratadas, vão ser entulhos na sua vida. A negligência da verdade, camadas de sujeira no coração que precisam ser removidas. Talvez falta completar o seu nível de consagração a Deus. Talvez o seu nível esteja 60%. 70%, mas o Senhor quer que você transborde.
Transborda. Não é 100% não. Deus quer 200%. Deus quer que você transborde. Há bênçãos preparadas para você. Cada poço é bênção e te pertence por herança. Por isso, hoje, o Espírito Santo do Senhor deseja fazer uma limpeza em todos os nossos poços para que bênçãos jorrem para outras pessoas. E nosso chamado hoje é para nós sermos colaborador com a obra do Espírito Santo. Porque o Senhor tem águas vivas, limpas, sem medidas, para esta igreja. Eu creio nisso. Se você também crê, aplauda o Senhor Jesus. Fique de pé, vamos orar. Senhor, é óbvio que esta palavra é uma provocação, porque não é fácil, mas é necessário, até porque o Senhor nunca disse que seria fácil. O Senhor nos confrontou, lembrando-nos que no mundo teríamos aflições, no mundo teríamos lutas,